colocar um pouquinho aqui desse trecho, para quem não acompanhou, né? Foi até tarde esse debate, muita gente não acompanhou, e eu acho que chamou atenção esse embate entre Kamala Harris e Donald Trump. Tiveram pela primeira vez frente a frente em um debate de televisão. Os candidatos optaram por estratégias claras, foi um confronto de 90 minutos. Kamala provocou o republicano e Trump tentou associar a vice-presidente ao que chamou de fracassos de Biden. Vamos assistir um trechinho. And remember this, she is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. She is Biden. The worst inflation we've ever had, a horrible economy because inflation has made it so bad, and she can't get away with that. Thank you. Your time is up. I want to respond to that, though. I want to just respond briefly. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country. One who believes in what is possible, one who brings a sense of optimism about what we can do instead of always disparaging the American people. I believe in what we can do to strengthen our small businesses, which is why I have a plan. Let's talk about our plans and let's compare the plans. I have a plan. É muito bom isso, né? Eu não sou... Gente, é muito bom uma mulher encher a boca e falar isso, não foi? Jamil, antes... Vamos já... Quer colocar já o trechinho do Trump? Ou você já quer falar dessa frase que tá bombando aí em todos os lugares? Olha, Fabiola, deixa eu só colocar nesse contexto, porque qual era a estratégia do Trump? Vincular diretamente a Kamala Harris ao Joe Biden. Joe Biden é uma pessoa que, obviamente, teve sérios problemas no outro debate, que é contestado, enfim, tem toda a história que a gente não precisa voltar. Então, a estratégia dele era vincular e dizer que Kamala Harris não só é Joe Biden, mas ela é a política de Joe Biden. E o que fez a Kamala Harris do outro lado foi justamente desmontar isso. Mas ela fez de uma forma muito inteligente. Em primeiro lugar, com essa frase, mas ela em nenhum momento dos 90 minutos saiu em defesa do Joe Biden. O que quer dizer isso? Ela não trouxe para o debate o Joe Biden, que a gente sabe que tem vamos dizer assim, um peso negativo nessas campanhas. No caso, ela deixou muito claro que ela não é Joe Biden, ela não é Donald Trump, como ela colocou, mas ela não saiu em defesa do próprio Joe Biden. Ou seja, ela conseguiu, de uma certa forma, se desvincular. Qual é vamos dizer assim, o pulo do gato dessa aparição dela? Ela consegue inverter uma lógica. Qual que era a lógica até então? Joe Biden, o idoso, velho, que não estaria dando conta dos debates, contra uma pessoa cheia de energia, à la Trump. Ela inverte isso. Ela apresenta, nessa frase que você acabou de colocar aí, ela inverte, ela dizendo, eu sou a nova geração, não esse senhor que está ao meu lado. Então ela inverte a lógica, inclusive da própria campanha. E isso deve ser, basicamente, o tom dessas próximas semanas que vão ser decisivas. Então ela faz toda essa jogada, é algo bastante importante. Claro, o Donald Trump tenta dizer, bom, se você estava no governo por 3 anos e meio, por que não implementou o que está sendo proposto aqui? Então, você tem essa dinâmica muito, muito interessante. Depois vamos entrar no debate aí que o Josias citou, porque eu acho que também é fundamental para a gente não só aprender, mas para a gente entender o papel do jornalismo durante uma campanha eleitoral. Não sei se a gente tem o VT do Trump? A gente tem o VT do Trump, tem, né? Vamos soltar aí, Luísa, para que a gente possa também colocar o outro lado. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that. But we cannot afford to have a president of the United States who attempts, as he did in the past, to upend the will of the voters in a free and fair election. And I'm going to tell you that I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. And when you then talk in this way in a presidential debate and deny
what over and over again are court cases you have lost. Ela mais uma vez lacrando em cima dele. Vamos lá, aquela perguntinha básica que eu quero perguntar a vocês três, aí depois a gente entra nos detalhes. Na sua análise, Jamil, quem ganhou e quem perdeu esse debate? Quem foi melhor nesse debate? Eu acho que a Kamala Harris foi, sim, a vencedora. Eu não diria por uma amplíssima margem, não é isso, porque ela ainda precisa, obviamente, conquistar o apoio daqueles indecisos com propostas concretas. Mas ela conseguiu coisas que, pelo menos no último debate, isso não foi possível com Joe Biden. Em primeiro lugar, encurralar Donald Trump. Ela deixou muito claro que ela tem uma atitude completamente diferente. Ela também deixou muito claro que o que é dito do outro lado são mentiras, e trouxe justamente essas mentiras para, basicamente, o público. Então, ela conseguiu, ao meu ver, pelo menos, sair como vencedora. Amplamente, não diria. Isso é muito difícil de colocar dessa forma, porque, claro, você tem uma situação ainda de uma divisão muito profunda desse país. Então, sim, ela se saiu melhor, sim, ela tem algum tipo de vantagem a partir desse debate, não é por acaso que ela saiu e já propôs um novo debate, e o Trump dizendo, não, olha, não é bem assim, vamos ver, etc. Então ela sai com vantagem. Agora, isso não quer dizer que a história esteja encerrada aqui, de forma alguma. Ela sai com uma vantagem para essa reta final da eleição, mas no caso principalmente com toda a complexidade dessa eleição, muita coisa ainda pode acontecer certamente. Vamos lá, para você, Thales, quem ganhou, quem perdeu esse debate? Tá desligado o som do Thales, vamos lá. Perfeito. Como o Jamil falou, a Câmara conseguiu inverter a lógica do debate. O Trump estava acostumado com o Joe Biden, em que ele ia para o ataque, ele atacava e o Biden se perdia. Agora, desde o início, a Câmara atacou. Já quando ela entrou e foi cumprimentar o Trump, ali ela já estava na ofensiva. E o Trump ficou até meio sem saber o que fazer, acabou estendendo a mão. Mas ali ela já começou. Depois, aquela tela cortada, engraçado, aqui ela beneficiou o Pablo Marçal, lá beneficiou a Câmara. Por quê? Porque o Trump tem o mau hábito de piscar demoradamente os olhos, especialmente quando ele está em negação. E aí é o sujeito fugindo da realidade. A imagem que passa é que o sujeito pisca os olhos para fugir da realidade. Ele piscava demoradamente cada vez que a Câmara vinha com um ataque mais forte contra ele. Isso eu acho que foi evidente. É claro que a cada debate, você só sabe quem ganhou e quem perdeu depois com a repercussão e com as pesquisas, né, que vão dizer se ganhou ou se perdeu. É claro, mas nesse caso, eu acho que ela ganhou e as pesquisas vão acabar dizendo isso no final. Alô, atende aí que eu fiquei curiosa de saber quem é. Alô? É o Trump. Hello, Thales, how are you? Corri para falar para You are wrong, Thales. Ai, gente, eu adoro ao vivo, nada tira. Ô, Josias, ó, a Marina já tá colocando a enquete. Você que tá nos assistindo aí também quer falar quem ganhou, se foi Kamala, se foi Trump, quem foi melhor. A Marina vai colocar a enquete aí para você também poder responder e a gente trazer a temperatura da nossa audiência em relação a isso. Para você, Josias, quem saiu melhor, quem ganhou, quem perdeu esse debate? Claramente a Kamala Harris ganhou o debate. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, ela teve um desempenho de monstruário, foi muito bem ensaiada, né? Mas, evidentemente, ela ainda pode perder a eleição para o Donald Trump. Mas esse debate ela ganhou. E ela conseguiu, Fabiola, no debate, ela conseguiu produzir uma mágica muito difícil de ser obtida. Ela é vice do Joe Biden, que é um presidente muito impopular nesse momento, e ela se apresentou nesse debate como uma espécie de mudança dentro da continuidade.
Foi como se ela tivesse tirado uma cartola de dentro do coelho. Isso é raro, você obter isso é uma coisa muito difícil. E ela passou lá uns dias trancada num hotel, ensaiando, né? E conseguiu desviar dos torpedos previsíveis do Donald Trump. Inflação, imigração, temas que todos sabiam que ele ia levantar durante o debate. E ela desviou, não respondeu diretamente, foi desviando desses temas, fez acenos vagos, sem esmiuçar os seus planos à classe média, que é o que interessa a ela nesse momento, e grudou no Donald Trump aquelas pechas tóxicas, pelo menos 3 ela conseguiu grudar, que é inimigo da democracia, benfeitor dos ricos, que distribui benesses a ricos, fez isso durante a sua gestão, e malfeitor das mulheres. Além de esfregar ali na cara do Trump a invasão ao Capitólio, ela conseguiu marcar um golaço durante o debate, quando ela realçou o cerceamento do direito ao aborto, que é algo muito caro às mulheres e a todos os cidadãos americanos. Isso é uma coisa que os americanos prezam muito, as mulheres especialmente. As mulheres acham que não cabe, e ela disse isso lá textualmente, não cabe a um presidente, ao Donald Trump ou à Suprema Corte dizer o que as mulheres fazem com o seu próprio corpo, né? E ela foi, de certa maneira, auxiliada pelo Trump, que tropeçou na própria língua, né? E também pela dupla de mediadores. Essa dupla de mediadores se comportou muito adequadamente. Os mediadores foram fundamentais nesse debate. A língua do Trump, como sempre, mentiu à farta. E os mediadores, dessa vez, desmentiram. Faltou esse desmentido, esse lote de desmentidos, no debate anterior da CNN, em que o Joe Biden foi nocauteado por ele mesmo. Estava sem capacidade cognitiva, né? E os mediadores desmentiram lá as bizarrices todas, a acusação de que imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação, animais domésticos no estado de Ohio, a afirmação do Trump de que alguns estados permitiriam a lunáticos abortistas que matassem bebês até depois do nascimento. Isso tudo foi desmentido ali na hora, de bate-pronto, né? Então, Fabiola, eu diria a você que o Trump falou para os devotos dele, convertidos já, e a Câmara mirou nos indecisos, nos independentes, eleitores que hoje são os que mais importam nos Estados Unidos. Você se lembra que há 2 meses e meio, quando houve aquele debate do Trump com o Joe Biden, havia em cena uma disputa entre 2 homens brancos pelo privilégio de quebrar o recorde de ser o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Hoje, a Kamala Harris está introduzindo uma nova dinâmica nesse processo. Ela oferece aos americanos a possibilidade de eleger a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. E durante o debate, o Trump, com seus 78 anos, sentiu falta do Biden, 81 anos. Aí, a certa altura, nós já mostramos um momento em que ela diz que não era o Joe Biden, mas teve uma hora que o Trump falou: onde está o nosso presidente? Num tom irônico. E a Kamala Harris, que tem 59 anos, esclareceu para o Trump que ele já não tinha esse cachorro morto para chutar. Não, você não está concorrendo com o Biden, está concorrendo comigo, né? Então, ela foi muito bem no debate, né? Agora é preciso ver se isso vai surtir efeito. Saiu uma pesquisa domingo passado, divulgada pelo New York Times, pesquisa feita pela Universidade de Siena, que mostrou o Trump na frente, ali, empate técnico, mas o Trump numericamente 1 ponto na frente, 48 a 47. E nessa pesquisa, 60%, 6 em cada 10 americanos disseram que querem a mudança. E o problema da Kamala Harris é que a maioria, 53%, identificam o Trump como essa mudança. Acham que o Trump encarna a mudança. E só 25% acham que essa mudança vai vir com a Kamala Harris. Agora é preciso saber se ela conseguiu alterar essa percepção. Isso é fundamental para ela. Agora, ela falou para o público correto, indecisos e independentes, que somam aí algo como 11% nos estados mais relevantes, aqueles estados pêndulo, né? E é preciso ver se o debate, que ela venceu claramente, surtiu efeito na mudança de percepção do eleitorado, de que o Trump ainda é mudança
com toda a velharia que ele representa. Isso. A imprensa americana,